Quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que fazem parte desse canal, que sempre está aqui ajudando com o seu comentário, com o seu like, com a sua visualização ou até mesmo compartilhando os vídeos que é lançado aqui no canal. Nesse momento a gente passa de mais de 300 inscritos aqui no canal e para muitos pode parecer um número muito pequeno, mas para mim é um número muito significativo e é muito gratificante ver que em poucos meses, pouco mais de 3 meses, o canal já conquistou números para mim tão valiosos. A gente tem vídeos aí de mais de 1000 visualizações, vídeo com 8000 visualizações e mais de 300 inscritos. E isso só me dá força para continuar. Então eu quero agradecer você que faz parte disso e convidar você que é novo aqui, que não conhece o canal ou que assiste os vídeos, mas não se inscreveu ainda. É muito importante a sua inscrição. Isso me dá força para continuar esse projeto. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? E depois a todos vocês que estão me ajudando. E você que é novo, não sei se você me conhece, mas meu nome é Wesley Gobato. Eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus, se você também gosta de teologia, então você pode se inscrever nesse canal, ativar o sininho e você deixando o seu like e o seu comentário, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Assim você ajuda a missão desse canal, que é levar a palavra de Deus, é levar a defesa da fé cristã, é fortalecer a nossa fé, é tornar a nossa fé mais madura, é trazer a nossa fé para que a nossa fé aumente cada vez mais. Esse é o objetivo desse canal. E você curtindo, você deixando seu comentário, você está ajudando esse vídeo chegar em mais pessoas. Então, desde já eu te agradeço e espero que eu possa contar com a tua ajuda. Bom, hoje a gente vai responder um dos comentários que foi deixado no meu último vídeo sobre o problema do mal é também um problema para os ateus. O comentário deixado foi esse aqui e a gente vai pegar ponto por ponto aqui, responder. O objetivo é se aprofundar mais no vídeo anterior e a gente conversar um pouco mais sobre aquele assunto que a gente já se iniciou nesse vídeo anterior, mas que a gente se aprofunde um pouco mais. Então a gente vai pegar cada ponto desse rapaz que deixou o seu comentário, provavelmente é ateu, né? E a gente vai ver se os argumentos ateístas dele faz sentido e ferem a fé cristã. Então, o primeiro ponto, né, que foi esse comentário aqui, eu vou deixar um pouco aí na tela, aí você pode pausar para poder ler todo o comentário. O primeiro ponto é que Deus é mau por deixar Jó, né, sofrer, por deixar Jó passar por maldade, deixar Jó perder tudo. E por causa disso, Deus foi maldoso com Jó, porque ele permitiu que isso acontecesse. A gente primeiramente tem que, como cristãos, a gente precisa realmente reconhecer que o livro de Jó é um livro muito complexo. É um livro complexo, é um livro com uma grande dificuldade de fazer para a apologética. Então, a gente tem que reconhecer essa dificuldade do livro de Jó. Mas eu inicio com o argumento que eu deixei no vídeo anterior. É um livro complexo, é um livro que a gente questiona, assim como Jó questiona, a gente também questiona os motivos, as motivações desse sofrimento que Jó passou. Mas se a Bíblia, né, como muitos ateus dizem, é um livro manipulativo que foi feito para enganar pessoas, porque a Bíblia teria um livro como o de Jó, né? Então a gente entende que realmente é um livro sagrado e que está ali proposital para que a gente entenda algo através desse livro. Primeiramente, Deus ali claramente usa, né, permite que o inimigo toque na vida de Jó, mas Deus ele nos mostra algo, que o inimigo ele não tem controle sobre todas as coisas, que o controle está nas mãos de Deus. E isso é algo muito bom e importante para nós. Que o sofrimento e a maldade que existe no mundo não é culpa de Deus. Isso é culpa do ser humano
que permitiu que o mal entrasse no mundo. Então, através do pecado do ser humano, o mal entrou no mundo, né? Deus, ele criou os homens com liberdade de escolha. Então, o homem, ele tinha liberdade entre escolher, Deus escolher, conhecer o mal, né? O ser humano escolheu conhecer o mal. Claro que Deus quis criar pessoas que amassem, pessoas que poderiam escolher realmente a bondade. E no final do vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas não tem como Deus criar um mundo totalmente bom sem permitir a existência do mal, sem permitir a possibilidade de conhecimento do mal. Então, é a mesma coisa, não tem como Deus não dar liberdade para o ser humano e ao mesmo tempo querer que o ser humano ame ele, porque isso é totalmente fora da lógica. Como que eu vou amar alguém que eu não tenho a liberdade de escolha de amar ou de não amar? Então, o verdadeiro amor vem realmente da minha liberdade que eu tenho de amar a pessoa. Então, Deus, ele não criou marionetes que ele está controlando. Não, ele criou pessoas com liberdade de escolha, e através da liberdade que o ser humano tem, o mal entrou no mundo e hoje nós experimentamos, né, as consequências do nosso pecado, as consequências do mal, as consequências que são os sofrimentos presentes na nossa vida hoje. E o livro de Jó, ele serve para essa argumentação que Deus vai dar para nós, de que sim, o mal existe, o sofrimento existe nesse mundo, mas Deus nos mostra que o inimigo ele não está no controle de tudo, que quem está no controle é Deus, até mesmo no meio dos sofrimentos. E isso, para mim, não é algo ruim, para mim é algo bom. Porque imagina que se a nossa morte estivesse nas mãos do inimigo, isso seria mal, isso seria ruim. Mas Deus, ele é tão bom que ele decide colocar as suas mãos até mesmo na nossa morte. Mesmo que ele saiba que ele será julgado por isso, que ele será considerado pelos seres humanos que não entendem ele como se ele fosse mal. Mas na verdade, ele está sendo bom. Porque imagina deixar a morte nas mãos do inimigo. Então sim, pessoas acabam sofrendo com maldades muito ruins. A gente acaba vendo pessoas que sofrem de uma maneira muito extrema, mas a gente entende que Deus, ele está com as suas mãos ali. As suas mãos, o maior exemplo disso é os apóstolos que morreram por causa de Cristo, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, e entre outros que morreram por causa de Cristo de forma terríveis. Mas essas pessoas morreram de forma terríveis, mas Deus estava no lado delas. Eu não sei se ali naquele momento Deus aliviou elas das suas dores, do seu sofrimento. Eu não sei, mas eu sei que Ele estava ali. E Deus, o tamanho do sofrimento e da maldade que as pessoas sofrem aqui nessa terra não se compara à recompensa que Deus tem para cada uma dessas pessoas que morrem injustamente, pessoas que morrem sendo inocentes. Então, você olhar para a vida de Jó e entender que Jó está no meio do sofrimento, que Deus está no meio do sofrimento de Jó, que Deus está ali, que as mãos de Deus estão sobre as coisas que aconteceram na vida de Jó, é um conforto, não é maldade, é um conforto. Porque o sofrimento e a maldade vai existir de qualquer jeito. Eu falei isso no vídeo anterior. Se a gente tirar Deus da equação, se a gente não acreditar em Deus, o mal continua existindo. Então, quando eu entendo que Deus existe, e Deus existe mesmo existindo o mal, eu entendo agora que Deus, ele pode colocar as suas mãos diante da maldade e do sofrimento desse mundo para trazer conforto e consolo para pessoas. Mas por que Deus não acaba com o sofrimento agora? Por que Ele não acaba com a maldade agora? A gente vai construindo isso durante o vídeo e a gente vai chegar lá. Mas o que eu quero terminar sobre esse argumento é que Deus, ele permite que sofrimentos aconteçam na nossa vida
mas ele torna que esses sofrimentos seja algo bom para nós, né? Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então até mesmo os momentos ruins vão cooperar para o nosso bem. De alguma forma a gente vai crescer diante de dificuldades, de sofrimentos. Mas o que é mais confortante é que o nosso Deus, ele não é um Deus que fica olhando a maldade e o sofrimento desse mundo como um carrasco e dando risada sobre as coisas que estão acontecendo aqui. Não, ele sofre com nós. Ele tanto sofre com nós que ele se colocou num posicionamento de sofrimento. Deus sofreu por nós. Deus, ele foi castigado por nós. Ele foi morto inocentemente. Ele sofreu. Ele sentiu dor. Ele enfrentou a morte, mesmo sendo Deus, mesmo ele não sendo o responsável pelo pecado e a maldade que há no mundo, mas ele decidiu passar por isso. Então, sim, o sofrimento existe, a maldade existe no mundo, mas pense que esse Deus que muitas pessoas culpam pela maldade que existe no mundo é o mesmo Deus que se fez homem e sofreu as consequências dessa maldade. O segundo argumento a ciência é a solução do mal. Mas aqui ele já se contradiz no ponto 3. Leia o ponto 2 e agora você leia o ponto 3. O ponto 3 é a contradição, porque primeiro ele fala que a ciência é a solução do mal, mas depois ele fala porque que pessoas inocentes acabam sofrendo com o mal. Mas espera aí, a ciência não é a solução do mal. Você diz que sem Deus nós podemos conseguir chegar nesse mundo sem maldade, sem sofrimento. Mas ao mesmo tempo ele aponta maldades que parece que a ciência não consegue resolver. E é exatamente sobre esse mal que eu estava falando no meu vídeo. Eu não estou falando de um mal de que uma doença, que existe um remédio. Sim, isso faz parte das consequências do pecado nesse mundo. Mas eu estava muito mais falando sobre o mal moral do ser humano. O mal moral que existe no ser humano. O mal moral que faz pessoas assassinarem pessoas inocentes. O mal moral que faz pessoas abusarem de crianças. É sobre esse mal que eu estou falando. E a ciência nada pode fazer com esse mal. Tem a teoria de Nietzsche, mas até hoje o mal ele continua presente na nossa vida, ele continua presente na nossa sociedade. Então, pessoas inocentes continuam sofrendo pela maldade que existe nesse mundo e que é causada pelo próprio ser humano. Ele vai dizer que Deus, sem Deus podemos pensar em uma justiça perfeita, né? Ele traz isso no ponto 11. Mas veja, novamente o ponto 3 que ele trouxe é uma contradição. Existe uma justiça efetiva nesse mundo. Legal. Então nós não precisamos de justiça perfeita de Deus, porque o ser humano pode chegar a uma justiça efetiva. Mas veja só, e a criança que morreu inocentemente? E a pessoa que foi assassinada inocentemente? A justiça efetiva vai ser condenar quem praticou o mal. Mas a pessoa que morreu não volta. É sobre isso que eu estava falando. É sobre essa justiça perfeita de Deus. A pessoa que sofreu com a injustiça nesse mundo, com a maldade desse mundo, e que partiu sendo um inocente, uma criança que acabou perdendo a vida sendo um inocente, sem ter forças para se defender, Deus vai recompensar essa criança. Deus vai fazer justiça para essa criança. É sobre essa justiça que eu estava falando naquele vídeo. Então veja, novamente, o ponto 3 aqui vai se contradizer do que ele vai falar no ponto 11, né? Deus, ele não existir por causa do mal. Tem um livro aqui, eu tenho um livro aqui. Deus, a Liberdade e o Mal, de Alvin Plantinga, um filósofo contemporâneo. E esse livro vai nos mostrar, ele vai usar aqui a lógica, a lógica aristotélica, e através de premissas, através
da lógica vai mostrar como é contraditório você dizer que Deus não existe por causa do mal. Isso é uma contradição. Deus pode sim existir mesmo com o problema do mal, então eu recomendo, é uma leitura um pouco complicada, né? Mas Deus, a Liberdade e o Mal, de Alvin Plantinga, é um livro muito bom, onde vai falar sobre o problema do mal e vai mostrar que Deus existir e o mal existir não é nada contraditório. Contraditório é você dizer que Deus não existe por causa do mal. Nosso quarto ponto é que Deus é ruim por causa das coisas que a igreja fez. Mas veja só, a igreja não é o cristianismo. Você não pode dizer que aquilo que a igreja fez as barbáries que a igreja fez em nome de Deus, isso representa o cristianismo ou isso representa Deus. Porque a gente tem várias barbáries durante o tempo que a gente pode apontar que foram feitas em nome do ateísmo. Então, você não pode dizer que o cristianismo e Deus é aquilo que um grupo, né, uma denominação fez em nome de Deus. Assim como eu não posso falar que o ateísmo se resume às barbáries que acontecem na Coreia do Norte. Porque eu sei que não. Porque é algo atípico que está acontecendo. Que está usando de um movimento, né, como as pessoas usam de Deus para fazer o mal, para fazer a barbárie, as pessoas também podem usar o ateísmo para isso. E o cristianismo não é as barbáries que as pessoas que se dizem cristãs fazem e nem que as igrejas que se dizem a igreja de Cristo fazem. O cristianismo é os ensinos de Cristo e nenhum ateu pode olhar os ensinos de Cristo e falar que Jesus ensinou coisas ruins. Eu desafio algum ateu trazer aqui algum ensinamento de Jesus que é um ensinamento ruim, que traz o mal para o mundo. Não existe, porque o cristianismo não se baseia com aquilo que as pessoas que se dizem cristãs fazem. E o ponto 5, né? Aqui ele vai falar, se Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Se ele morreu naquela cruz para acabar com o mal de cada pessoa, então é ineficiente aquilo que Jesus fez, porque porque o mal ainda não acabou. Mas eu expliquei no vídeo anterior que o mal ele terá um final e ele vai dizer, né, que pessoas fazem o bem, que pessoas ajudam o próximo também em outras religiões, até pessoas que são ateus ajudam. Mas veja, isso é mais uma vez a pessoa que não entende o que é o Evangelho de Cristo. Quando eu falo de transformação de coração, eu não estou falando de transformação daquilo que é externo. Porque uma pessoa má, ela pode ajudar pessoas. Todas as pessoas podem ajudar alguma pessoa. Isso acontece em qualquer religião, isso acontece com qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa pode fazer bondade. Isso o cristianismo não nega isso. Mas o cristianismo está falando de uma mudança interna, uma mudança de dentro para fora e não de uma mudança externa. Não se baseia apenas em eu ajudar o meu próximo, se baseia de eu não ter maldade no meu coração e na minha mente. É isso que o cristianismo, é isso que a obra de Cristo quer transformar nas pessoas. É essa a representatividade do Evangelho de Cristo. Jesus, quando ele morre naquela cruz para que agora nós possamos matar a nossa natureza pecaminosa junto com Cristo. Jesus ressuscita e o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo é o mesmo Espírito que Cristo deixou para nós e que hoje pode habitar em nós e transformar o nosso coração. Ou seja, Cristo morreu para que a gente mate o nosso velho homem naquela cruz com ele e ele foi ressuscitado pelo Espírito e o Espírito que ressuscitou Cristo é o mesmo Espírito que habita em nós e que agora nos transforma em novas criaturas em Cristo Jesus. Este é o Evangelho de Cristo. E
e as pessoas que recebem esse evangelho e as pessoas que recebem a pessoa do Espírito Santo em seu coração está diariamente sendo transformadas em pessoas melhores. É sobre isso que eu estava falando. Então, o mal que existe no coração de cada pessoa, Deus, ele trouxe um plano para que esse mal possa comece a ser transformado aqui hoje, agora. E quando chegar o dia que Cristo virá para julgar todas as nações, aí ele colocará um fim completo em todo o mal. Por quê? Porque, como eu disse, se a gente quer que Deus acabe com o mal agora, ele tem que acabar com toda a humanidade. Porque o mal é causado por causa do pecado do ser humano. Mas o Deus é tão bom e misericordioso que ele dá a chance para as pessoas se arrependerem do seu pecado, se arrependerem da maldade que há no coração delas. Então, por causa disso, que o mal não tem um fim por completo agora, porque Deus é misericordioso para que as pessoas se arrependam da sua maldade. E as pessoas que sofreram maldade nesse mundo, elas não foram abandonadas. Deus estava com essas pessoas e Deus julgará quando Cristo voltar. Cristo vai julgar, é o caso de cada pessoa. A pessoa foi injustiçada, Cristo vai recompensar essa pessoa que morreu inocentemente. Então, é sobre isso que nós precisamos entender. Eu deixei bem claro isso no vídeo, eu estou meio que repetindo aquilo, mas eu decidi fazer novamente para que eu abra um pouco mais a mente de cada pessoa, para que as pessoas entendam, né, qual que é o objetivo do cristianismo. Né? Existem algumas contradições que ele deixou aqui. Uma delas é: a Bíblia não é histórica e o cristianismo é criação romana. Né? E veja, você está negando um consenso acadêmico, você está negando um consenso acadêmico histórico. A Bíblia, ela é histórica. Você pode negar os milagres, você pode negar as coisas sobrenaturais que é descrita na Bíblia. Você pode, você tem esse direito, mas ela é um documento histórico, sim. Vários textos bíblicos, como o Evangelho de João, já foi encontrado várias provas históricas dentro do Evangelho de João. Arqueólogos encontrando objetos que são descritos na Bíblia. Então a Bíblia é sim um documento e uma fonte histórica. O cristianismo e Jesus não foi criado pelo Império Romano. Isso é absurdo, isso é invenção de pessoas que não aceitam, né, o cristianismo. O consenso acadêmico é que o Jesus histórico existiu, sim. Jesus existiu. Você pode desacreditar dos milagres e da sua ressurreição, mas negar que o Jesus histórico existiu, negar que a fé cristã foi criada através desse homem que se dizia ser Deus, é negar o consenso acadêmico. Então, contradições nesse argumento. Outras contradições é falar que pessoas que estão, por exemplo, no Oriente Médio, na Arábia Saudita, que não tem como dizer que lá tem falsos e verdadeiros cristãos. Mas espera aí, a Arábia Saudita tem mais de 2 milhões de cristãos. O Oriente Médio tem cristãos. A Coreia do Norte tem cristãos. As pessoas estão morrendo em países que é proibido o cristianismo. É só você entrar em qualquer igreja, em um culto de missões, ou você acessar qualquer portal, Portas Abertas, por exemplo. Acesse aí no Instagram e você vai ver vários cristãos morrendo nesses países que você diz que não existe cristãos. Então, é totalmente contraditório. Existem cristãos espalhados por toda a terra. Né? Você negar isso é contraditório. E para concluir, né, as pessoas elas batem muito no ponto de que Deus podia ter criado um mundo totalmente bom e sem o mal. Esse livro vai mostrar que não tinha como, que isso é ilógico. Não tem como você criar um mundo totalmente bom sem a oportunidade de existir um mal. Não tem como. Porque a bondade, o mal, o mal, ela é a ausência
da bondade. O mal é a ausência de Deus. Então, Deus, ele é todo poderoso, ele é onipotente, sim. Mas veja, a gente não pode partir para as coisas que não são lógicas. Porque quando a gente vai para as coisas que não são lógicas e dizer que Deus não é todo poderoso por fazer algo que não é lógico, é contraditório. Porque Deus, ele não vai ferir a própria natureza dele. Não tem como Deus fazer algo que é ilógico. Não tem como, porque isso não existe, nem tem como vir à existência. E se Deus fazer isso, ele deixa de ser Deus. Então, esse livro vai explicar isso também. É um livro muito bom para isso. E vocês acabam se apegando nessa ideia que Deus não existe só por causa do mal. Mas será que é porque Deus não se encaixa aos padrões que vocês criaram para ele mesmo? E é por isso que vocês negam a existência de Deus? Claro que eu, como cristão, creio que o Deus cristão existe. E vou defender isso. Mas eu só quero fazer vocês refletirem que os argumentos que vocês usam não é contra a existência de Deus. É contra o Deus cristão. É contra o cristianismo. Ah, mas porque é a maior... Não, isso não prova nada. Vocês não estão em busca da verdade. Vocês estão em busca de negar algo, de negar Deus, porque ele não se encaixa no padrão que vocês próprios criaram na cabeça de vocês. Reflitam sobre isso. Quero agradecer você que chegou até aqui. E até a próxima.